para com os que estão de fora, remindo o tempo. A Vai lá. vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha, nós temos que remir o tempo, aproveitar as oportunidades, ter uma palavra agradável. Irmão Wesley, eu fui enviado para cuidar de uma irmã, do irmão lá, e eu não gosto dessa família. Jesus ama ela, prega as boas novas. Ah, irmão Wesley, eu fui mudar de letra, eu trabalhava numa letra tal, me mandaram para outra letra. Deus quer que você evangelize a letra. Prega as boas novas, aproveita as oportunidades. Paulo disse para Timóteo, prega em tempo e fora de tempo, sem cessar. Eu tenho aprendido com isso e eu tenho apanhado muito para aprender. Nós temos que entender a vontade de Deus. Há 2 meses atrás, por causa dessa guerra no Oriente Médio, caiu uma crise no nosso setor aqui, absurda. E eu fiquei, na hora, a gente é pecador, e eu dou esse testemunho meu, eu fiquei desesperado, meu Deus, como que eu vou fazer? Vai para um lado, vai para o outro, orei, fui para monte, como que eu vou fazer? Mandei minha placa para a cooperativa, falei, estou precisando de uma vaga aí para mim trabalhar interno, que é a única forma que eu tenho aí de lidar bem, preciso guiar esse caminhão. Ah, não tem vaga não. Ah, beleza. O que eu vou arrumar? Um certo dia, saí do estudo bíblico, peguei o caminhão, subi lá para Polaris, na hora que eu chego lá, a mensagem, sua vaga saiu. Hoje, graças a Deus, mesmo com essa crise que está aí, a gente está conseguindo sobreviver. Nós temos que entender os propósitos. A gente passa por situações para o nome de Deus ser glorificado. Se você é servo de Deus, você vai entender isso. Por isso que eu pego a vida de Paulo como exemplo de vida. Agora ele chega lá em Roma. E eu quero falar alguns detalhes aqui. Porque Paulo chega em Roma e vai ser recebido pelos irmãos no capítulo 28. E Paulo, louvado seja o nome do Senhor, ele vai ficar numa prisão domiciliar por 2 anos. 2 anos Paulo vai ficar preso. Só que ele vai ficar numa prisão domiciliar. E sabe o que vai acontecer? Ele vai estar agora sendo vigiado, profeta Jonas, pela guarda pretoriana. Alguém sabe o que é isso? A Luciana sabe, né, irmã Luciana? Alguém sabe mais o que é guarda pretoriana? Alguém sabe? A guarda pretoriana era a guarda que cuidava do imperador. Eram 16 mil soldados. E sabe o que vai acontecer? O que você acha que aconteceu? Você já imaginou um cara ser algemado junto com o outro? Era assim que cuidava do prisioneiro. Vem cá, John, levanta aí. Você já imaginou, John? Eu sou um pecador, tadinho de mim, mas você já imaginou ser como guarda desse jeito aqui com o apóstolo Paulo o dia inteiro? O John vai chegar como guarda, vai sair como cristão. Olha o que vai acontecer. Vamos ler lá em Filipenses 4, 21, 23. Nesses 2 anos, o que Paulo faz? Eu gosto dessa saudação aqui. Eu fico maravilhado com essa saudação aqui, varão. Vai lá. Vamos lá. Saudai-vos. Deixa eu ler que eu gosto demais disso aqui, varão. Saudai todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saudam. Todos os santos vos saudam, mas principalmente os que são da casa de César. A guarda pretoriana vai converter toda. Nós precisamos ser Paulo nesse tempo, irmão. Até na cadeia nós temos que evangelizar, se levar nós presos. Ah, Marco Aurélio, prendeu o Marco Aurélio, injustamente. 1 mês de cadeia para o Marco Aurélio. Toda prisão tem que ouvir o evangelho, mesmo ele sendo injusto. Homem de Deus é assim, ele pega um problema e transforma para a honra e glória do Senhor. Paulo vai ficar 2 anos ali preso. E ele vai conseguir evangelizar todo mundo. Bendito seja o nome do Senhor. E depois de 2 anos, a Bíblia não relata, mas possivelmente Paulo foi solto. E eu fiz até um texto aqui, depois de muita pesquisa. E o interessante, eu quero te falar outra coisa extraordinária. Quem gosta do livro de Efésios, levanta a mão aí. Não, levanta só, Adriana. Levanta a mão quem gosta do livro de Efésios. Agora, Filipenses, quem gosta? Quem gosta do livro de Filipenses?
Já lê. Agora, quem gosta do livro de Colossenses? E quem gosta do livro de Filemon? Poucos, né? Mas você sabia, Adriana, que se não fosse a prisão de Paulo, quando Paulo é preso em Roma, lá dessa guarda pretoriana, lá nesse local em Roma, Paulo não tinha como ir nas igrejas. Então ele vai escrever a carta de Efésios, de Filipenses, de Colossenses e de Filemon, Jonas. Então até as cadeias de Paulo para nós é uma bênção. Olha que preciosidade que nós temos na mão. Se não fosse a cadeia de Paulo em Roma, nós não teria Filipenses, não teria Colossenses, não teria Efésios, não teria Filemon. 4 cartas extraordinárias, irmãos. Lê o livro de Efésios, você que é casal. Lê o capítulo 5, você que é casal, está passando problema no seu casamento. Lê o livro de Efésios capítulo 5 e eu duvido que a sua vida não muda dentro do casamento. Eu duvido. Dá uma lida lá em Efésios 5, perdão, nem 15, tem, né? Efésios 5. Então nós temos que entender que as circunstâncias adversas geram bênçãos. Esse grande homem de Deus está escrevendo dentro da cadeia. Agora, eu quero fazer uma leitura aqui, que eu não decorei tudo, mas no ano 64 depois de Cristo. O imperador Nero, ele vai ver que aquela cidade de Roma fedia muito. Uma cidade muito antiga, Jonas. Cidade muito antiga, não tem rede de esgoto direito. E aquele Nero tem uma ideia maligna. Sabe o que ele faz, Du? Ele vai meter fogo na cidade toda. E ele põe fogo, só que ele foi estrategista. Ele sabia que ia ter consequências. Então naquela noite triste, do ano 64, eu anotei aqui, 18 de julho do ano 64, perdão, 18 de julho de 64. Ele vai meter fogo ali na cidade de Roma. E naquele tempo, quem que era o líder do cristianismo? Quem que estava em ascensão? Paulo. O próprio Nero presenciou toda a guarda pretoriana se converter. Então ele vai meter fogo. E boa parte daqueles bairros, eu fiz a nossa anotação aqui, cujo incêndio vai durar 6 dias e 7 noites. E dos 14 bairros, preste bem atenção, 10 foram destruídos. A maioria da cidade foi destruída. Porém, só os bairros que tinham a maioria de moradores judeus e cristãos não foram destruídos. O que Nero falou? Os cristãos puseram fogo na cidade de Roma. Ô irmãos, vai começar um massacre. E vai começar um massacre em Roma. A história conta que faltou cruz para pregar as pessoas. Aí sabe o que Nero fez? Ele começou a pregar morão na cidade. E a história conta que ele começa a amarrar as pessoas nos postes, Reinaldo, criança, todo cristão que achava. E ele jogava piche nas pessoas e metia fogo. E as pessoas gritavam e era aquele terror em Roma, um massacre terrível. E aí o império começa a caçar quem? O líder. Quem que era o líder? Paulo. A Bíblia não fala, mas tudo indica, segundo estudiosos, que Paulo foi preso na casa de Carpo, em Troade. Possivelmente o lugar onde Lucas, o evangelista, converteu. Então Paulo vai ser preso ali. E ele não vai ter nem tempo. E logo depois a gente vai ver que ele pede para mandar a capa dele, porque era inverno. E agora Paulo não está mandando, não está indo para uma prisão domiciliar. Paulo está indo para uma masmorra. Um lugar frio, insalubre, úmido. Segundo os relatos, as pessoas ou saíam de lá por martírio, ou saíam de lá leprosa. Eu vi um vídeo de uma mulher, não sei se você acompanha aquela mulher que fica viajando em Israel, e ela visitou essa cadeia, né, essa masmorra onde Paulo ficou. E é um lugar que só de você entrar é tenebroso. E Paulo está preso ali, irmãos. Sozinho. Esse homem está chegando no fim da vida. E dali ele vai escrever a segunda carta ao Timóteo. E a gente
Atos 28 acabou e parece que a Bíblia acabou a história, né? A Bíblia só conta que ele foi preso, não conta mais nada. Mas graças a Deus que ele escreveu, ele relatou. E dali daquela masmorra fria, úmida, isolada, abandonada, o mundo inteiro. Imagina a fake news que seria no dia de hoje, hein, John? Você já imaginou a fake news? O Reinaldo? O levita lá da quadrangular? Vocês estão sabendo que meteu fogo no Pires? Tá preso para ser condenado aí, ó. Sai fora dessa igreja lá, ó. Cristianismo, ó. Você já imaginou se é hoje o fake news, hein? O Reinaldo, que ficava louvando, meteu fogo no bairro todo aí, ó. Tá preso. Imagina o tanto que não falaram do apóstolo Paulo. Timóteo ficou com vergonha dele. Seu filho na fé. E é duro para mim, mas nós temos que ler 2 Timóteo 4.